Talvez você esteja sofrendo porque você acredita que existe um propósito perfeito para você te esperando em algum lugar. Fala, mulher, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre aquele assunto que martela a cabeça de muitas nós, que é qual o nosso propósito, né? O que que eu vim fazer nesse mundo? Será que o que eu estou fazendo hoje não condiz com o que eu deveria estar fazendo, que consequentemente faria eu estar mais feliz? Então, assim, né? Vocês vão encontrar muitos conceitos de propósito, né? Espiritualmente falando, por aí, tá? E e eu vou trazer aqui para vocês uma visão que eu tenho. Eu sou numeróloga também, para quem não sabe, e no mapa numerológico a gente tem muitas respostas sobre a nossa essência, né? Sobre coisas que faziam sentido lá atrás pra gente, quando a gente era criança, né? E de repente foi se perdendo, ou se não, coisas que a gente lá no fundo gostaria de estar fazendo, de estar desempenhando, e no final das contas, isso vai se perdendo por conta do nosso modo automático, tá? Vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque esse gesto faz uma grande diferença para mim. Então, assim, o que que é o propósito, né, gente? Propósito é o que te dá motivação para você desempenhar suas tarefas do dia, tá? Da sua vida, de modo geral. Espiritualmente falando, é aquilo que dá sentido à sua vida. Você acorda de manhã com essa sensação de que seu trabalho não tá fazendo sentido, você não tem essa motivação, você não tem esse gás, você não tem aquele tesão de você desempenhar, por exemplo, o seu trabalho, tá? Ou de você levantar da cama. Claro, né? Aqui a gente tem também que tomar cuidado com substâncias químicas que estão faltando, às vezes, no nosso cérebro, com uma depressão, com uma ansiedade, isso influencia muito, né? Às vezes com questões hormonais, enfim, questões mais químicas e biológicas. Porém, às vezes tá tudo bem com você, mas você não tá, né, tendo essa resposta com relação a trabalho, com relação às coisas que você tá desempenhando na sua vida. O propósito. Eu tenho que desempenhar, por exemplo, o meu propósito no meu trabalho, ou o meu propósito ele pode ser desempenhado durante a minha vida ali pessoal, enfim, durante a minha vida fora do trabalho, né? E eu vou falar aqui para vocês, na verdade, tanto faz, né? A gente atualmente une o propósito com o trabalho para que seja mais prazeroso de você desempenhar essa função que, em teoria, é uma obrigação nossa, né? A gente precisa trabalhar para ter um retorno ali financeiro, para que a gente possa comer, para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa ter conforto e muitas coisas mais, né? Então, por isso que foi unido, né? Houve essa narrativa de que ah, você tem que ter um propósito ali em relação ao trabalho, né? Mas você pode simplesmente trabalhar ali né, as horas ali do seu dia com algo que você, ok, você gosta de fazer, mas não te dá aquela sensação maravilhosa, aquele tesão e tal. Depois disso, né, saindo ali do seu âmbito profissional, você, sei lá, desempenha as coisas que fazem a sua alma vibrar, tipo, às vezes você pode ser uma pessoa que se sente muito bem com animais, e aí você faz, sei lá, trabalho voluntário, às vezes numa ONG, num abrigo para animais, ou você simplesmente tem isso dentro de você de fazer o bem para outra pessoa, né? Você gosta de cuidar, e isso você pode fazer fora também do seu trabalho. Então, gente, primeiro, tá? Não se apeguem a que, ó, o meu trabalho precisa. É ideal? Claro, né? Porque aí você vai ter um prazer maior no seu trabalho. Mas não é obrigatório, tá? O nosso propósito é algo que faz a gente estar feliz em viver, tá? Então, cada pessoa vai ter um propósito diferente e não se apeguem que o seu propósito precisa ser tipo legado do Gandhi, não, nada disso, tá? A gente tá aqui para ser feliz e para evoluir, então não importa a magnitude das coisas que você fizer. Claro, né? Quando a gente tá pleno, a gente consegue transcender mais, né? Então, como eu disse, cada pessoa pode ter, às vezes, um propósito diferente. Às vezes a pessoa pode se sentir muito bem estruturando coisas, né? Deixando o ambiente mais favorável visualmente, mais confortável. Hã, e aí você pode fazer isso no seu trabalho ou fazer isso para você e, sei lá, depois fazer um outro projeto. Talvez isso num futuro vire também seu trabalho. Vocês entendem que não tem regra? O que importa é vocês estarem felizes ao acordar de manhã. Obviamente, vai ter alguns momentos que você: "Ah, eu não quero levantar, quero ficar mais na cama, hoje eu não tô afim, hoje eu tô meio cansada". Óbvio, gente, não existe vida perfeita. Eu quero que vocês gravem isso, não existe vida perfeita.
serão dias e dias, dias muito bons, dias que não serão tão bons assim, né, e eles ensinam a gente como melhorar, né. Então você pode ser uma pessoa que gosta de cuidar, que gosta de estruturar, que gosta de organizar, que gosta de construir, que gosta de criar, né. Então, essencial que você se autoconheça para que você consiga entender o seu propósito. E assim, um ponto muito importante de colocar aqui é: o seu propósito, ele pode mudar ao longo da vida. Claro que a gente tem ali as nossas familiaridades com algumas coisas, como eu falei, né, até agora, mas isso pode mudar ao longo da vida. Às vezes, quando você fizer ali, sei lá, passar 10 anos do seu agora, você vai querer fazer uma outra coisa, e aí depois você vai estar numa outra vibe, já vai ter amadurecido e vai querer fazer outra coisa. Vocês entendem? Entendam que o seu propósito é aquele do momento, né? Não se apeguem, tipo: "Ah, eu vim pra terra, eu vim pra cá pra cuidar de pessoas". Ok, pode ser que você se sinta muito bem fazendo isso. E pode ser que você faça isso desde sempre para sempre, sabe. Mas não se apeguem a como se algo tivesse, impondo para você que você tem que ser isso, isso e isso, tá. E aí falando de trabalho especificamente, existe uma frase que diz o seguinte: "Trabalhe com o que você ama e você nunca mais irá precisar trabalhar". Desculpa gente, eu vou falar para você, isso é mito, tá. Você pode sim, claro, trabalhar com algo que você ama, vai ser muito mais prazeroso, muito mais incrível, você vai ter muito mais motivação de manhã, fato. Mas o trabalho, ele é trabalho, independente do que você faça, tá. É como eu falei, vai ter dias que você não vai querer levantar da cama para trabalhar, você vai querer, ai, ficar, relaxando. Trabalho é trabalho, tá. E claro, quando você não gosta daquilo que você faz, aquilo vira um martírio, né, vira uma coisa impossível. Você sofre fazendo aquilo. Eu já passei, não sei se eu já contei aqui, eu já passei por uma situação, né, assim, com relação ao trabalho, que foi o que me levou a me autoconhecer tanto, né. Foi o que fez eu virar numeróloga, enfim. E quando eu desempenhava esse trabalho, gente, assim, eu desenvolvi um transtorno de ansiedade, só que eu passava tão mal, mas assim, ó, tão mal que vocês não fazem ideia como era horrível. Eu ia trabalhar tudo e eu já entrei nesse trabalho, assim, com uma expectativa meio estranha, né, porque eu trabalhava em multinacional e eu era muito bem reconhecida, né, por isso, tanto financeiramente como com promoções e tal. Aí essa empresa, que é, né, muito famosa, ela mudou para o interior. E eu resolvi não ir, né, houve a proposta, eu resolvi não ir, porque eu estava casando, tinha comprado o meu apartamento, então, assim, não tinha como ir para uma outra cidade que é mais de 3 horas daqui, né. Enfim, e aí depois entra naquele limbo, né, você vai procurando emprego, procurando trabalho, você tem que se vender que eu digo é mostrar, né, suas potencialidades para as empresas, enfim. E gente, isso foi um caos, tá, um caos. No final das contas, eu aceitei um trabalho que, assim, não era o que eu queria, mas fui, né, por conta disso, e gente, foi assim, ó, cruel, cruel, né. Eu não tinha autonomia, eu tinha a qualidade mais alta, assim, da área, do que eu desempenhava, mas por eu ser muito analítica, né, resolver ter foco ali na resolução dos problemas dos clientes. E justamente por isso, por ter esse foco em resolução do problema dos clientes, né, acaba sendo às vezes demora ali naquele atendimento com o cliente, e talvez a sua produtividade em questão de números não seja tão grande, né. Enfim, aquilo acabou comigo. Ai, chorava, sabe, eu chegava em casa, sabe quando você chora no banho? Sabe quando você vai trabalhar de manhã e você começa a passar mal, muito mal? Gente, eu ficava enjoada, mas de um jeito que assim, eu não conseguia sentir o cheiro da minha marmita de manhã. Me dava, ânsia. Essa história é para vocês entenderem como é importante que a gente se conheça. Nessa época eu não me conhecia. Nessa época eu não sabia o que que eu queria fazer, quais eram as minhas potencialidades, no que eu era boa, né. Eu sabia que lá naquele outro trabalho eu era ótima, mas e fora dessa empresa? Sabe? Eu não tinha hobby, eu não sabia no que eu era boa, eu até sabia o que que eu não queria, o que era um ótimo começo, mas eu não tinha como dar o próximo passo,
sabe? E aí, gente, quando eu saí desse trabalho, eu respirei tão fundo que foi assim, ó, uma das melhores sensações que eu tive na minha vida, juro por Deus. Enfim, e a partir daí eu comecei a me estudar, né? Que aí você começa a procurar trabalho, você, enfim, não acha, você não se encaixa, e aí você começa a se entender. E aí por isso que eu falo pra vocês, a gente tá aqui pra evoluir, né? E as situações que hoje você odeia, que você se sente muito mal, elas vão servir pra que você cresça, pra que você evolua, pra que você se entenda, pra que você transcenda, pra que você faça o que te faz feliz, tá? E para mim foi exatamente isso. Aí eu passei anos me entendendo, né, estudando, porque eu tive que me tratar ali de uma crise, de um transtorno de ansiedade surreal. Depois disso, eu comecei. Gente, eu fui me entendendo, eu fui estudando sobre mentalidade, sobre física quântica, sobre autoconhecimento. Tudo aquilo foi fazendo muito sentido pra mim, que são coisas que eu sempre gostei, né? Mas quando a gente vive no piloto automático, olha, eu vou falar pra vocês, quando vocês vivem no piloto automático, vocês simplesmente esquecem de si, tá? Quem tem que estar na direção é vocês. Não é o piloto automático onde vocês se encontram, tá? Vocês têm que dar uma parada para entender quem são vocês e o que que vocês querem, o que que vocês fazem de melhor, tá? O mapa numerológico, então, como eu falei, né? Quando eu fiz o mapa numerológico, eu tô olhando pra cá porque a Kirinha tá olhando pra mim. Quando eu fiz o meu mapa numerológico, eu não era numeróloga ainda. O meu me mostrou que eu sou uma pessoa que ama estudar e, de fato, é o que eu mais amo fazer na vida. Eu amo estudar, né? Eu amo ser analítica, eu gosto de analisar as situações, analisar as coisas, entender mais a fundo sobre aquele assunto, né? Não ficar muito no superficial. Eu gosto de cuidar, né? De cuidar, e aí a gente pode colocar aí pessoas, animais, tudo. Gente, cuidar de bicho pra mim é. Eu amo de paixão. Outra coisa que tem no meu mapa liberdade. E quando eu li meu mapa, eu entendi, por exemplo, por que que quando eu estava lá naquela empresa que eu gostava e que eu era bem reconhecida, que eu queria, por exemplo, ir para home office, né? Queria trabalhar remoto. E eu consegui durante uma época. Só que como eu fui promovida, eu tive que voltar para a empresa, no presencial, né? E aí eu comecei a entender que desde lá de trás, essa liberdade que consta ali no meu mapa, né, essa coisa de você não caber em caixinhas, não é seguir regra, né, eu sempre fui muito regrada, mas de você não caber em caixinhas, então de você, estar mais, né, liberta, assim, estava tudo ali. Quando eu tive acesso a isso, gente, eu comecei a entender que eu eu estava me colocando numa caixinha, assim, ó, desse tamanho, e deixando esquecida em algum lugar. Então vocês veem que parte ali do mapa numerológico a gente já sabe, só que a gente não consegue acessar essa informação. Deus, entre em contato comigo, o link tá aqui embaixo pra gente fazer o seu mapa numerológico. Como a gente tá falando de trabalho, né, a gente já falei pra vocês que o propósito ele não necessariamente tem que estar ligado ao seu trabalho, né? Mas assim, começa a fazer uma análise. Claro, se o seu trabalho tá ótimo, tá bom pra você, gente, beleza. Segue o baile, tá? E sempre vai vendo o que que faz você bem. Agora, se você não tá curtindo muito seu trabalho, se sente mal, não se sente bem, né, desempenhando essa função, vale uma autoanálise mais profunda, tá? Por exemplo, como estão os seus relacionamentos nesse trabalho, né? O trabalho não tá legal por conta dos relacionamentos que você tem? Será que você deveria agir de outra forma, né? Em questão de caráter, né? Esse trabalho seu, ele, por exemplo, permite que você seja quem você é? Ou ele te induz a ser uma coisa totalmente diferente do que você tem como seus valores? Isso é importante também. E aí, gente, por que que começou a já se falava de propósito lá atrás, tá? Mas há muitos anos, sei lá, 30, 40 anos, se falava disso. A gente tem autores aí que já colocavam, né, isso em pauta, mas isso veio à tona há alguns anos por conta das infinitas possibilidades que começaram a aparecer, tá? Com esse mundo digital, a globalização, o que acontece lá, sei lá, na Rússia, lá na China, a gente consegue saber aqui. Por conta dessas possibilidades infinitas que surgiram, né? A gente não tem só as profissões ali que existiam antes, né? Tipo, assistente, secretária, advogado, médico, sei lá, administrador, alguém que tem empresa.
garçonete, churrasqueiro, sei lá, tô dando aqui exemplos, tá. Mas ampliou-se muito esse leque, então significa que você não precisa seguir aquela régua, você pode criar a sua régua, né. Então isso começou a deixar as pessoas mais inquietas, porque pensa assim: "Pô, eu tô num trabalho que eu não gosto e me ensinaram que eu tenho que fazer ele, gostando ou não, né, então eu tenho que se eu estiver infeliz com ele, foda-se, tipo, paciência, eu tenho que continuar fazendo". E com esse novo, digamos assim, mindset do mundo, né, isso começou a cair um pouco por terra, porque surgiram outras profissões, surgiram, mais possibilidades do que você pode fazer, então você não precisa ficar preso a essas caixinhas, você pode simplesmente criar o seu, né, porque tem mais espaço para isso. Então eu acho que isso começou a cutucar muita gente, me cutucou inclusive. Essa gama de possibilidades abriu muitas portas, né. E às vezes é interessante você pensar: "Tá bom, mas eu posso então aproveitar essa eu tenho energia, por exemplo, eu quero dispor energia para me entender, para criar, por exemplo, o meu próprio trabalho", vocês entendem? É um caminho muito mais, assim, difícil, eu diria, mas assim, cada um tem o seu difícil, a gente tem que escolher o nosso difícil. Mas quando você empreende, é tudo por sua conta. Né, quando você, por exemplo, não tem dinheiro para, investir inicialmente, tipo, contratar funcionários, criar uma marca, lá-lá-lá-lá-lá, gente, quando você é uma eu-presa, é muito eu chamo de árduo, né, porque você tem que fazer tudo, você tem que fazer seu financeiro, seu contábil, né, você tem que fazer o seu criativo, que é o que demanda mais, acho que da cabeça, tomar decisões, você tem que ser a sua mão de obra. Assim, são muitas coisas para uma pessoa só fazer. A gente consegue? Consegue. A gente vai aprendendo. Tem pessoas que não nasceram para empreender, ou demoram para pegar um pouco no tranco. Então ela se dá muito bem e prospera muito, sendo subordinada de alguém. E aí, como eu disse, o propósito ele não é fixo, né, ele vai mudar ao longo da sua vida. Talvez daqui a uns anos você não queira mais fazer o que você faz hoje, você vai querer mudar completamente e tudo bem. O importante é que você se conheça, tá, entenda a sua essência mais profunda, para saber o que que te faz bem, tá. E faça esse exercício sempre, para você não ficar presa em algo que você foi lá atrás. Tem até um vídeo aqui do canal, acho que é o último vídeo, ele deve estar indo para o ar, mas quando eu colocar esse no ar, vocês vão ver que acho que é o vídeo anterior, né, que diz que a gente não pode ficar preso às coisas que aconteceram no passado, porque senão o nosso cérebro, quando a gente lembra disso, ele vai trazer as mesmas sensações que a gente viveu nessa situação ruim, tá. Enfim, dá uma olhada no vídeo aqui acho que é no vídeo anterior a esse ou 2 anteriores, enfim, mas dá uma olhada, vale muito a pena vocês verem, tá. Muda um pouco o mindset de como a gente lida com as nossas emoções e nossos pensamentos. E aí a única forma de descobrir quem você é se conhecendo, gente. Você vai fazer listinhas do que você gosta de fazer, do que você se sente bem fazendo, do que você não aceita, do que é inegociável para você, tá? Isso é muito importante, você saber dos seus valores, saber do que você gosta, saber do que é inegociável na sua vida para você não aceitar qualquer coisa. É óbvio, tem momentos que a gente vai ter que vestir ali uma máscara, né? Para conseguir desempenhar algumas coisas na nossa vida, que às vezes vai exigir mais pulso, vai exigir mais força, enfim, vai exigir mais comunicação, e não importa, né. Mas, é importante que você se entenda e não fuja da sua essência para que você tenha uma vida feliz, tá. Eu sempre falo, inclusive, que é importante a gente romantizar a nossa vida, né. Porque, por exemplo, às vezes você tem um trabalho ali que te paga bem, que não te faz mal, não é o que você super ama fazer, mas assim, você não tá ficando doente por isso, você não tá ficando mal. E você consegue levando numa boa, às vezes você é reconhecida ali e tal, não sei o quê. E na sua vida pessoal, você tem uma vida incrível. Por quê? Porque você romantiza pequenas partes ali da sua vida, tipo tomar um café com calma, tipo deixar uma planta, deixar sua casa confortável, né, tomar um banho ali, às vezes, com uma luz mais branda, mais apagadinha, com uma vela acesa. Vocês entendem que tem coisas na nossa vida que a gente faz que ajudam a gente a viver plenamente. Não precisa ser necessariamente no seu trabalho, mas é que como a gente vê hoje um mundo sempre teve, né, mas é que hoje tá tudo tão assim, a gente se compara a nossa vida com a da influencer ali, a blogueira, a pessoa ali da internet, a gente começa a pensar que a nossa vida tá uma bosta, né.
Então, cuidado com isso, mas entendam, você pode romantizar a sua vida no pessoal, não precisa ser só o trabalho perfeito. E eu vou finalizar esse vídeo falando para vocês: busquem satisfação e não perfeição, tá? Óbvio, vai ter momentos que você não vai poder fazer exatamente o que você quer. É aquilo que, né, a gente ouve muito hoje: adulto faz o que precisa ser feito. Ponto, né? A gente tem obrigações quando a gente cresce, quando a gente fica adulto. E não é sempre que a gente vai poder largar não é sempre não, né? A gente não vai poder largar nosso trabalho, ficar deitada no sofá vendo uma Netflix ou simplesmente parar seu dia e viajar e falar: "Ô chefe, não quero saber do meu trabalho". A gente não pode fazer isso. Eu que empreendo, eu que cuido aqui do meu sozinha também, eu não posso fazer isso. Claro, né, meu horário é mais flexível, então eu consigo, equilibrar ali os pratinhos às vezes quando eu não tô muito legal. Mas tem dia que é só no tranco mesmo, tipo assim: "Juliana, vamos, você tem que fazer e ponto final", né. Então assim, mas o que eu tô querendo dizer é, vejam o que que pode ser romantizado na vida de vocês e tomem cuidado com a perfeição, porque às vezes você coloca pra você que a sua vida tem que ser perfeita, no trabalho, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com a sua casa tem que ser assim, assim, assim. Claro, as coisas têm que ser do jeito que você quer, né, com parcimônia. Mas, cuidado, tá, com essa perfeição em tudo, as coisas não são perfeitas. As coisas não são perfeitas. A gente lida com outras pessoas que também têm um universo dentro delas, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Eu vou parando por aqui, porque vocês sabem, né, eu falo pelos cotovelos. Eu sempre sento aqui e tento fazer um vídeo de 15 minutos para vocês. Eu não consigo, o vídeo bate meia hora. Esse vídeo eu vou ter que editar, como todos, né? Dar uma cortada em algumas falas. Mas enfim, não desistam de mim. Eu amo ter vocês aqui, amo os comentários de vocês no vídeo. Fico muito feliz e fico feliz de que meu vídeo ajuda vocês de alguma forma, seja com uma palavra, seja com um pensamento que vocês ainda não tiveram, tá? E caso vocês precisem de ajuda, é, querer fazer o seu mapa numerológico ou de repente algo mais sucinto, a gente tem o guia Reprograme-se também, tá? O link de tudo tá aqui embaixo para vocês conhecerem. E, e é isso, meninas. Não esqueçam de me seguir aqui no canal. O canal é novo, então eu vou adorar ter vocês aqui. E deixa um like se o vídeo fez sentido para vocês, tá? Um beijo e até a próxima.